meus amados, graça e paz. Já brincaram de pique-esconde com criança, com bebezinho? E eles pensam que só porque não estão nos vendo, que nós também não os estamos vendo. E eles colocam as mãozinhas sobre o rosto e acham que aí estão super escondidos. E nós entramos na brincadeira, claro, e ficamos ali perguntando: onde está? Cadê você? Vou te achar. E é muito gostoso brincar. Alguns se escondem atrás da cortina, mas dá para ver os pés, outros se escondem atrás da almofada do sofá e também dá para vê-lo, só não vê o rosto, e eles acham que estão muito bem escondidos. E na Bíblia, o que chama atenção é que Deus entrou na brincadeira, porque um casal resolveu esconder de Deus, ou tentar esconder de Deus, achando que estavam ali escondidos, e Deus ainda pergunta: onde está? Como se Deus não soubesse todas as coisas. Vai comigo lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Temos aqui registrado um casal que logo depois de pecar, a glória de Deus saiu deles, eles viram que estavam nus e aí resolveram cozer para si, com folhas de figueira, aventais. E ouviram a voz de Deus e correram, se esconderam atrás de uma moita e acharam que estavam bem escondidos de Deus. E Deus ainda vai e pergunta: onde está? Olha comigo. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele tentou esconder de Deus, arrastou também a sua esposa e não funcionou. A brincadeira durou muito pouco tempo, mas Deus entrou na brincadeira e ainda perguntou: onde está? Onde você está, Adão? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Nós rimos aqui de Adão e Eva, rimos das nossas crianças, no entanto, nós também, não poucas vezes, tentamos fugir da presença de Deus. E é impossível fugir de Deus. Não dá para brincar de pique-esconde com Deus por muito tempo, porque Ele nos acha. A Bíblia diz em Salmo 139 sobre essa onipresença de Deus. E onde quer que estejamos, Deus ali está também. A Bíblia diz em Salmo 139, vá comigo lá e abra a partir do versículo 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então não é que Deus somente sabe onde eu estou quando me levanto e quando eu me deito. Ele sabe inclusive os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Ou seja, antes de eu começar a falar, Deus já sabe o que eu vou dizer. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, para trás o Senhor está, na frente o Senhor está e a mão do Senhor está sobre mim. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir, não dá para compreender tanta grandeza, tanta ciência, tanta magnitude em um Deus. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Como é que eu faço para fugir de Deus? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, ou seja, de noite eu consigo me esconder de Deus. À noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. A noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus enxerga no escuro. Não dá para se esconder de Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Meus amados, infelizmente muitos de nós estamos brincando de pique-esconde com Deus, achando que podemos fugir da presença dele,
que podemos viver a vida do jeito que queremos, pensar aquilo que desejamos, por piores que sejam os nossos pensamentos, e achar que Deus não está vendo ou tentando fugir de Deus. As pessoas mais miseráveis que eu conheço são pessoas que estão fugindo de Deus. Existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Existe o cristão que conhece a palavra de Deus, que foi salvo, que tem o Espírito Santo habitando em si e que deseja andar na verdade. É o cristão que está no seu processo de santificação contínua e ama a Deus. E reconhece o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia e cede ao perdão, e cede ao amor, e cede ao Espírito Santo, sendo sensível à voz dele. Esse é o cristão que vai para frente com Deus. Esse é o cristão que aguenta passar pelos obstáculos, pelas provações, pelas dificuldades, porque está cheio do poder de Deus, está cheio da essência, do amor de Deus sobre ele. Existem também aqueles que são incrédulos, aqueles que estão cegos, aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que estão tropeçando e nem sabem onde tropeçam. Aqueles que sabem que existe Deus, ou talvez teimam na sua inexistência, mas nunca se converteram, nunca tiveram um compromisso com Ele, nunca receberam o Espírito Santo. Existem esses. E esse é um grupo que peca e sente prazer no pecado. No entanto, há um grupo intermediário. E esse grupo é o grupo mais miserável que existe. É o grupo que entregou a vida a Jesus, que foi salvo, que recebeu o Espírito Santo e que está vivendo uma vida dissoluta e em pecado. É alguém que está fugindo da presença de Deus, que conhece a Deus, sabe o que Deus deseja para a sua vida, mas reluta em ceder à vontade do Senhor. E insiste no seu erro, insiste nas maquinações dos seus pensamentos, e insiste em fazer aquilo que lhe agrada a si mesmo, em detrimento do que agrada a Deus. Essas pessoas começam então a fugir de Deus, a se esconderem e não conseguem mais orar e não conseguem ler a Bíblia. Porque quando leem a Bíblia, a luz que vem dela realmente ofusca e a pessoa quer fechar os olhos e voltar para as trevas ou tentar se esconder ali. A Bíblia fala que tudo será revelado, até mesmo aquilo que nós achamos que os outros não estão vendo, mas que Deus está vendo, se tornará público um dia. Mateus 10, 26 diz: portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Isso em Mateus, em Marcos repete, em Lucas repete. Temos Lucas capítulo 8, versículo 17, que diz: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. E o profeta Daniel, ele disse no capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus onipresente. Então não dá para fugir de Deus. Paremos de brincar de pique-esconde com o Senhor, nos entreguemos e possamos viver para Ele, com Ele, ao invés de querermos fugir, que queiramos nos aproximar do Senhor cada vez mais. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus. O rei Davi tentou esconder o seu pecado de adultério em 2 Samuel capítulo 11. Jonas, ele se levantou e tentou fugir de Deus, fugindo para Tarsis. Deus o havia mandado, a vontade de Deus era que ele fosse para Nínive. Ele pega um sentido oposto, totalmente contrário, paga a passagem ali do seu próprio bolso para fugir da presença de Deus. Como se isso fosse possível, estava ali um bebê tentando fugir ou esconder-se do seu pai. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1, versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pelo menos é o que ele achava que estava fazendo. Versículo 10.
Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E por que Jonas fugia da presença do Senhor? Porque ele estava ali resistindo à voz de Deus, à sua vontade. Ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele não queria obedecer, então ele ia para o caminho contrário. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor e não a cumprimos, não a obedecemos, nós estamos tentando ir no sentido contrário, fugindo de Deus. Mas é impossível fugir da presença de Deus e nós nos tornamos pessoas miseráveis. As piores pessoas que existem são aqueles que conhecem a verdade e estão fugindo dela. Deus julgará todos os segredos dos homens. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Deus julgará os segredos, aqueles seus pecados mais ocultos, aqueles pecados que você acha que ninguém sabe. Deus os julgará um dia. A Bíblia também diz, em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, de tudo que se tem ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo, ou seja, julgamento a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o fim de todo homem é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guarda os mandamentos. Ande com o Senhor. Tenha paz de espírito. Viva constantemente com aquele que lhe salvou, aquele que lavou você dos seus pecados, que tirou a sua condenação, que te deu entrada no céu, que te fez participante da família celestial. Ande com Deus porque vale a pena. É dar murro em ponta de faca, rebelar-se contra o Senhor, viver uma vida contrária à que Deus determinou para a sua vida. Viva com o Senhor. Vai dizer, pastor, eu tenho aí os meus pecados, eu tenho as minhas crises, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu quero me resolver diante de Deus. Eu quero sim. O que eu faço? A Bíblia diz que Deus enviou o seu Salvador, o seu Filho unigênito, para salvar e livrar os perdidos da condenação. Pastor, eu já cansei de fugir de Deus. Eu sei o que Deus deseja para mim. Eu estou resistindo. Eu não sou salvo. Eu não tenho certeza para onde vou após a morte. Eu tenho medo de morrer. Há tempos eu ouço, eu já ouvi, folhetos já me foram entregues, pessoas já me abordaram, me anunciando o Evangelho da Graça, mas eu tenho resistido e não tenho querido entregar a minha vida e converter-me dos meus pecados. Mas agora basta, eu quero. Amém. Corra para Jesus Cristo enquanto há tempo. Vai chegar um dia em que pessoas buscarão a Jesus e não o encontrarão. A Bíblia diz que devemos buscá-lo enquanto se pode achar. Chegará um momento em que não haverá mais oportunidade. Quando dermos o nosso último suspiro, não haverá mais oportunidade. A nossa oportunidade em vida é agora, enquanto estamos aqui. Depois que partirmos para a eternidade, nós, ao fechar os olhos, já selamos o nosso destino. Se estaremos com Deus no céu ou contrariando a vontade do Senhor, se estaremos num lugar chamado inferno e depois sendo lançados no lago de fogo. Deus não deseja, por isso Ele enviou seu Filho para a salvação. A Bíblia diz, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não sei quais pecados você cometeu, não sei quais as vergonhas, o opróbrio que você tem, aquelas lembranças que você quer realmente esquecer. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo tem poder de purificar todo pecado, sem exceção. Ele pode resolver a sua vida. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Mas para isso você precisa confessar os seus pecados, precisa declarar as suas iniquidades diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele é justo para perdoar-nos de todo pecado. Isso é uma grande bênção, porque Ele só pode nos perdoar através do que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele foi morto, quando Ele derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse sacrifício deu ao pecador a possibilidade de ter um encontro com Deus um dia, livre de condenação, livre de pecado, porque Jesus Cristo já pagou a nossa fiança, pagou o preço da nossa redenção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. E melhor do que isso, Ele não somente nos perdoa, mas nós ficamos, mas esses meus pecados, Deus vai me cobrar um dia, ou Deus vai se lembrar deles. Olha, Deus ele tem, acho que talvez prazer em esquecer os nossos pecados. E não querer saber, Deus não quer saber do meu passado. Deus está mais preocupado com o meu futuro, assim como você também. Deus está muito mais preocupado com o seu futuro, aonde você passará a eternidade, do que com o seu passado. Até mesmo o seu passado ele quer esquecer. A Bíblia diz, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso é Isaías 43, 25. Esse mesmo Deus que perdoa os pecados, ele apaga. A Bíblia diz que ele não quer lembrar disso mais. É por amor dele mesmo. Ele não deve se sentir bem lembrando dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Então, quando você conversa, ele deleta, ele limpa, tira do arquivo, tira do histórico. Ele não quer saber desses pecados mais. Como eu disse, ele está muito mais preocupado no seu futuro do que com o seu passado. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. É o que diz Ezequiel, capítulo 33, versículo 16. Cá entre nós, é uma bênção. A Bíblia também diz em Isaías 44, 22, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Apaguei, que palavra bonita, de peso, importante para quem quer se ver livre dos pecados. Sabe por quê? Porque você já pediu perdão a Deus, ou talvez você vai pedir perdão a Deus. Amanhã você vai se lembrar dos pecados que você cometeu, mas Deus lá com ele já pagou. E não seremos condenados. Que privilégio. Quem pode fazer isso por nós? Ninguém a não ser Deus em Jesus Cristo. Por isso Jesus é tão importante. Por isso que a religião não facilita, porque a religião não redime. Boas obras, caridade, batismo, eu não sei, sacramentos, nada disso pode resolver o nosso problema com Deus. Nosso problema com Deus chama-se pecado, e esse é um grande problema. É o maior problema, o pior problema do homem, porque o pecado quebra e tira a nossa comunhão com Deus e nos dá um outro destino, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É um dom, é gratuito e é por Jesus Cristo. Por que não se entregar? Por que não ser salvo agora? A Bíblia diz que todos se prostrarão diante de Deus Pai, ou seja, todos se colocarão de joelhos diante de Deus um dia e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos. Sabe, o ateu, o agnóstico, o cético, o revoltado, todos, o religioso, o fariseu, todo mundo, o satanista, todos vão se colocar de joelhos diante de Deus um dia e vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu preferi por amor, por gratidão, pelo que Ele já fez por mim, porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, para que depois nós o amássemos. Eu preferi me prostrar diante do Senhor agora e dizer: Jesus é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Estou entregando a minha vida, estou entregando a minha alma. Eu me arrependo dos meus pecados e quero viver, quero andar com o Senhor. Eu preferi fazer isso em vida. Fiz isso já tem
um bom tempo, tem mais de 20 anos, talvez 22, 23 anos já se aproximando. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. A melhor e maior decisão que eu tomei foi a minha decisão ao lado de Jesus Cristo, onde eu estava decidindo a minha eternidade no céu, com Deus, com Jesus. Então, o que lhe impede de tomar essa decisão agora, de se prostrar, se coloca de joelho na sala, onde você estiver, se coloca de joelho e diga: Deus, eu reconheço que sou um pecador, eu tentei fugir da sua presença por tantos anos, por tanto tempo, mas agora eu estou me entregando, eu estou me rendendo, eu confesso os meus pecados. Eu não mereço o céu, pelo contrário, eu mereço a condenação, o inferno pelos meus pecados, mas sei que o Senhor enviou Jesus para o perdão dos meus pecados e eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador e Ele é suficiente para me salvar. É 100% Jesus, 0% eu e eu me entrego ao Deus Todo-Poderoso e em nome de Jesus eu entrego a minha vida ao Senhor. Sabe, quando isso acontece é de coração, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nosso nome é escrito no livro da vida e nós temos a salvação. Nada de condenação, pecados são perdoados, você se torna livre da maldição, a maldição do pecado. Tudo que vem, tudo que traz o inferno, aquilo já não é para você mais. Você se torna um filho de Deus, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos ou filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tudo isso para aquele que se entrega agora a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus promete apagar, e termino com Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É o que Deus deseja, é pegar todos os pecados, quando nós nos arrependemos em Jesus, aí Ele pode jogar tudo isso, claro que simbolicamente, no fundo do mar. E alguns ainda brincam que colocaram lá uma placa proibido pescar, para ninguém pegar, para que ninguém se lembrar dos pecados. E Deus faz isso. Deus é Deus de amor, Deus é benigno, Ele é justo, Ele dá o pecado ao que o pecado merece. E o pecado merece a morte. Aí vem o próprio Jesus e decide morrer no nosso lugar. E Ele paga o preço. Se você aceita o presente, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, você tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, olha, não dá para brincar de pique-esconde com Deus. É melhor crescermos um pouco e descobrirmos que nós não... É impossível se esconder do Senhor. Alguns tentaram, mas não lograram êxito. O mais bonito, o mais importante é corrermos para Deus, porque Ele nos ama e nos perdoa. E uma vez que temos o perdão em Jesus, puxa, viver na presença dEle. E isso é realmente muito, mas muito gratificante. Vale a pena encorajar pessoas para andarem com Jesus Cristo e pararem de brincar de pique-esconde com Deus. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, muito obrigado pela sua palavra, pelo perdão que temos dos nossos pecados em Jesus. Sabendo que o Senhor apaga todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados são lançados no fundo do mar. E em Jesus Cristo nós adquirimos a vida eterna. Senhor, muito obrigado. Não queremos mais brincar de pique-esconde com o Senhor. Sabemos que é impossível fugir da Tua face. E eu peço ao Pai que nesse momento, se alguém fugindo da presença do Senhor, que se quebre, que o seu orgulho possa ser quebrado e que nesse momento haja salvação, haja reconciliação com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, rogando ao Pai que o Senhor venha a operar eficazmente na vida desses preciosos irmãos. Em nome de Jesus, amém.